Zacarias, no capítulo 12, no versículo 10, desde que iniciou o ano, eu estou começando as nossas conferências com essa mensagem. Eu vou falar hoje sobre espírito de oração. Mas derramarei sobre Israel e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de oração. Eis que eles olharão para a minha pessoa, no caso aí Jesus, aquele a quem eles mesmos transpassaram. Olharão para mim e chorarão a perda de um filho unigênito. Orarão para a minha pessoa e chorarão como chora a perda de um filho único. Meus amados, há muitos anos atrás, quando eu ainda era um adolescente, criado com a minha avó, eu ouvi essa palavra pela primeira vez, o título, Espírito de Oração. E eu sempre me perguntei o que é um espírito de oração. A minha avó, hoje com 90 e poucos anos, uma mulher de oração. Eu já vi a minha avó orar mais de 12 horas. A minha avó tinha um costume, ela, não sei hoje, mas ela escreveu na parede da casa, do quarto dela, os nomes de todos os parentes. São mais de 60 netos. Não sei quantos bisnetos, irmãos delas, parentes dela. Netos, bisnetos, filhos, 16 filhos, e ela entrava no quarto e passava quase o dia inteiro orando esses nomes. Até aí maravilhoso. Duro era quando ela queria obrigar a gente a orar com ela. Agora você pensa, eu tinha meus 12 para 13 anos, e a minha avó queria que eu entrasse no quarto e ficasse orando com ela nome por nome. Eu dizia, ô vó, eu não aguento isso não. Aí ela falava assim, então fique pelo menos em espírito de oração. Eu falei, nem nesse espírito de oração eu consigo. Na minha cabeça, espírito de oração era mais ou menos o seguinte, uma pessoa orando e as outras assim, sim Senhor, fala Senhor, concordamos Senhor, cura Senhor, mata mesmo, não mata não, né? Mas para mim, e para a maioria de nós, espírito de oração é o tal da concordância. Uma pessoa orando e os demais concordando. Mas como isso mexeu comigo, como isso mexeu com a minha cabeça, eu queria entender da parte de Deus o que é espírito de oração. E nunca sosseguei. Recentemente, eu descobri o que é um espírito de oração. O espírito de oração é muito mais do que você pode imaginar. É algo extremamente chocante. O que é? O que a Bíblia usou, nós lemos aqui, derramarei sobre Jerusalém um espírito de oração. Esse termo espírito de oração está em quase toda a Bíblia. E o que é o chamado espírito de oração? Espírito de oração é uma graça derramada por Deus, derramada pelo Espírito Santo, a irmãos que irão clamar por um avivamento. Eu acho que alguns entenderam. O que é um espírito de oração? Deixa um microfone aqui para ele, tá? Para o finalzinho. O espírito de oração é uma graça derramada pelo Espírito Santo a pessoas que irão clamar por um avivamento. Neste caso aqui do texto lido, o espírito de oração, ele seria derramado na nação de Israel. No final dos tempos, ele será derramado e eles irão orar pela vinda do Messias. E
quando eles começarem a orar pela vinda do Messias, eles irão perceber que aquele Jesus que eles mataram é o Messias. Porque eles irão receber um espírito de ação de graças e de oração. Ou seja, o espírito de oração, ele vem especificamente antes, alguns minutos antes, momentos antes de um grande avivamento. E você vai buscar na Bíblia que antes do Senhor tirar o povo de Israel do Egito, ele levantou o povo com um espírito de súplica. Você já se perguntou por que o povo de Israel ficou tantos anos, 400 anos preso no Egito? Mas a resposta está nas palavras de Deus. Ele disse: desce, porque eu ouvi a súplica, o clamor do meu povo, e agora decidi livrá-los. Aí nós temos uma outra resposta. Eles não tinham sido livres, porque eles ainda não tinham orado o suficiente, ou suplicado o suficiente, para serem livres daquele cativeiro. Então Deus levanta uma mulher por nome de Joquebede, e ela começa a reunir as pessoas nas ruas, 2 milhões de pessoas orando para serem livres. E aí vem o libertador. É o avivamento. Se nós pegarmos a Bíblia, na profecia de Joel, nós vemos que antes do Senhor prometer o avivamento, que veio no caso no Pentecoste, ele chama o povo a uma assembleia solene, a um espírito de oração. Está lá em Joel 2. Antes do derramar do Espírito, o Senhor coloca sobre eles um espírito de oração. No livro de Crônicas, o Senhor diz ao povo para clamar, e que se eles orassem com o espírito suplicante, ele iria, ao final das contas, sarar a terra. O avivamento do Pentecoste, por exemplo, lá de Atos 2 dos apóstolos, a Bíblia diz que ele veio depois de insistentes idas e vindas dos discípulos a um local de oração. O avivamento veio só depois que eles oraram por avivamento. O que é um espírito de oração? É orar pedindo para orar. É orar pedindo para orar mais. O espírito de oração, ele vem único e exclusivamente para levantar pessoas para orar por uma libertação, orar pela cura, orar por um avivamento. Sempre quando Deus quer tensionar o seu povo, ou trazer misericórdia, sempre quando Deus quer expressar misericórdia, ele leva o seu povo a orar. Na história de todos os avivamentos, todos que nasceram em comunidades, numa igreja, num povo, todos eles nasceram depois que um povo recebeu um espírito para orar. Então, em suma, o espírito de oração é uma graça de Deus derramado na vida de pessoas que sentem dor pelo pecado e paixão pelo avivamento. Então, o espírito de oração, ele vem para levantar avivalistas. Senhoras e senhores, o que é um avivalista? Avivalista não é necessariamente pregadores famosos. Pode até ficarem famosos. Mas a palavra avivamento significa gerar vida, ou produzir sede. Um reavivamento é gerar vida de novo. Quando uma pessoa tem um filho, ela tem um avivamento. Quando ela tem mais de um filho, ela tem um reavivamento. E quando nós usamos o termo avivalistas, nós estamos literalmente usando a palavra mais conhecida, parteiros ou parteiras. O espírito de oração é um espírito de todos os avivalistas. É via de regra
que as pessoas em quem o avivamento vai começar tenha um espírito de oração. Nenhum avivalista o foi sem espírito de oração. Nenhum avivalista é aquela pessoa a qual Deus vai usá-lo para liberar o seu poder em uma geração, a um povo, a um grupo, a uma era. Todo avivalista só foi um avivalista porque ele tinha um espírito de oração. O espírito de oração é um dom de orar. Todo avivalista, antes dele ter um dom, seja ele qual for, o primeiro dom que ele tem é o de orar. E orar bastante. Muitas pessoas oram, mas poucos oram com o espírito de oração. Quem tem o espírito de oração, ele ora de forma ungida. Ele é ungido para orar. E o espírito de oração, ele tem algumas características, das quais eu quero falar com você aqui nessa noite. A primeira característica do espírito de oração é os gemidos no espírito. Em Romanos 8:26 nós lemos assim: porque o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como deveria. Em nossa carne nunca seremos fortes ou capazes de orar. Podemos pensar que sim, mas a carne é inimiga do espírito de oração. Mas a Bíblia diz: o próprio Espírito intercede por nós com gemidos profundos demais para serem expressos por meio de palavras. Nós aprendemos nesse texto aqui que obter um espírito de oração é orar além de nossas capacidades, do que devemos ou podemos. Quando você tem um espírito de oração, é ali que você recebe os segredos de Deus para o seu tempo. Quem tem um espírito de oração, ele entende a vontade de Deus para o tempo dele. Ou ele entende a vontade de Deus para o bairro dele, para a cidade dele, ou até mesmo para a sua nação. No verso 27, por favor, desse texto, de Romanos 8, diz assim: e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que é o Espírito segundo a vontade de Deus que intercede pelos santos. Você percebeu? Ter um espírito de oração é interpretar a vontade de Deus para os santos nesse tempo. Nunca em uma era a igreja esteve tão perdida. A cada 3 anos tem uma moda, uma visão, uma não sei o que, uma isso, uma aquilo outro. Isso é uma pesquisa da CPAD. 75% das igrejas mudam seu status, sua visão, suas estratégias a cada 3 anos. E agora tem pessoas, pastores, que viajam longe para pegar a visão de alguma coisa. Antigamente, os pastores iam para Toronto, depois Pensacola, uma época para para Colômbia, mais recentemente Santarém. E a cada época tem um lugar aonde as pessoas vão que supostamente elas vão pegar alguma visão. Mas a maior visão da sua vida está dentro do seu quarto de oração, revelado pelo próprio Espírito Santo ao seu coração. E é muito mais barato. Aprenda uma coisa: em nossa carne, todos seremos fracos na oração. Para ter um espírito de oração, é necessário orar além de orar. Você já viu pessoas que oram com gemidos?
Uma das características do espírito de oração é o gemido. Eu lembro da minha avó, sabe como é que ela orava? Você já viu gente orando assim? Você não entende. A Ana, você está bêbada, minha filha. Essa é uma característica de que tem o espírito de oração. Naquela hora já não é mais uma pessoa orando, é os gemidos do Espírito. Aquela voz sussurrante, aquela oração escandalosa, mas silenciosa. É uma característica do espírito de oração. Todo avivamento nasce assim. Deixe-me te contar. Eu estava pregando em Goiânia há 3 meses atrás, num bairro bem ponta pesada. Preguei exatamente essa mensagem. Foi um culto assim muito tremendo. O espírito de oração desceu, foi derramado sobre a igreja. A presença do Espírito Santo foi marcante. Maravilha. Saí da igreja por volta de 00:30. Fui para o hotel. O hotel ficava no bairro da igreja. Na rua, a uns 100 metros, eu vi que vinha uma senhora, aparentando uns 75 anos de idade. 00:30. Falei, vindo do culto, não está. Ela tinha uma Bíblia aberta, assim, ó. Do lado uma folha de hino. Ela cantava o hino, horas cantava o hino, horas lia a Bíblia e horas orava. Cantava, horas lia, horas orava. E ela subia e descia aquela rua. Eu falei para o pastor, pastor, para o carro. Eu quero entender o que essa mulher está fazendo. E parei o carro na cabeceira da rua. E ela subia e descia a rua. Horas cantava e eu fiquei olhando. Falei, a hora que ela passar na janela, eu vou abrir a janela e vou falar com ela. A hora que ela passou, eu abri e falei, ô irmã. Ela só olhou e virou e continuou. Não deu moral. Eu entendi que ela estava muito focada. Mas tudo bem. Fui pro hotel. No outro dia, gente, aquilo mexeu tanto comigo. Mas mexeu tanto com a minha cabeça que eu não consegui dormir. No outro dia, fui na recepção. Falei assim, olha, você conhece uma senhora aqui no bairro que fica orando na rua? Aí a mulher, é a irmã fulana de tal. Então você conhece. Conheço, o bairro todo conhece. Falei, mas irmã, não é perigoso para ela? É só perigoso? Perigoso é para quem se mete com ela. Falei, como assim, irmã? Olha, os traficantes, os ladrões que não tem medo dela, se eles passam e vê ela orando, eles vão para outra rua. Falei, como assim? Um dia tentaram fazer mal para ela, a pessoa amanheceu morta. Então ninguém, ela é intocável. E ela mora onde? Foi outro problema no bairro. Ninguém fala onde ela mora, porque senão ela vai ter que mudar de casa, porque ela deixou de ter paz, as pessoas se incomodando ela. Tá, mas por que ela fica? Olha, há mais de 6 anos, ela ora nas ruas do bairro. Ela ora da 00:00 às 6 da manhã. Só descansa sábado e domingo. Gente, aquilo mexeu tanto comigo. Ela é a característica irmã de círculo de oração de antigamente. Do coquezinho. Eu tenho saudade dessas irmãs do coque. Saudade e medo. Irmão, você quer morrer, fala mal de uma irmã dessa. Eu te garanto que você morre no outro dia. Tem uns pastores, se você falar mal, você não morre não. Mas essa aí, se você falar mal, você morre. Essa irmã, gente, ela entrou dentro da minha cabeça. A história dela. E a irmã me contando, falou, toda rua que tem ponte de droga, prostituição e crime, etc., ela ora até fechar. E fecha. E aí começam a abrir igreja. Se tem bar, fecha. Todo mundo já sabe. Quem não gosta dela, chama ela de bruxa. Então não mexe com ela porque ela é bruxa. Quem gosta, fala, chama ela mulher de Deus. Então não mexe porque é mulher de Deus. De alguma maneira, ninguém mexe com ela. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Você sabe o que é avivamento? Quando não for só essa mulher orando.
Avivamento é a igreja mudando a atmosfera do seu tempo. Avivamento é a igreja mudando o seu bairro. Avivamento não é uma igreja mudando só a igreja. Avivamento não é um prédio grande lotado, estacionamento sem pôr carro. Avivamento é as ruas lotadas. Avivamento, irmão, é muito diferente do que a gente imagina. Isso não é avivamento. Avivamento é ter esse espírito de oração. Avivamento não é ficar com a cabeçona cheia de Bíblia e teologia, como está virando hoje a turminha cristã na internet. Nunca tiveram tanto teólogo na internet. Mas isso não está melhorando a igreja. Eu acredito que esses homens que se dizem homens de Deus, que estão falando de Bíblia, 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 eles serão se eles provocassem fome e sede de Deus no coração das pessoas. Mas o que me parece, que quanto mais tem críticos, mais tem desigrejados. A coisa não está melhorando, está piorando. Você ora, você fala com Deus, ou você fala de você para Deus? Porque o que é oração? Oração é exatamente a manifestação de um avivamento ou do início dele. Sempre quando Deus quer produzir um avivamento, Ele vai tensionar o seu povo a orar para orar. Oração é a mistura da sede de Deus com a fome do homem. Como assim, pastor? Deus tem sede? Sim, Ele tem sede e você tem fome. Porque você não pode orar só quando você precisa de alguma coisa de Deus. Porque a oração não é só como eu consigo de Deus o que eu quero. É também como Ele consegue de mim o que Ele quer. Jesus disse isso na oração do Pai Nosso. Quando orares, ore assim, Pai Nosso que está no céu, etc, etc. Lá no final Ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É na oração, como lemos em Romanos 8:27, que a vontade de Deus é revelada na terra. Se não orar, não tem vontade de Deus revelada. Enquanto você não tiver uma vida de oração, você não vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Você vai se sentir sempre perdido. Você ora. Você ora como? Eu já aprendi uma coisa, irmãos, sobre avivamento e sobre oração. Satanás não precisa muito para me destruir. Se o diabo destruir minha vida de oração, ele já fez mais da metade. Embora a igreja seja pobre em muitos aspectos doutrinários hoje em dia, ela é mais pobre ainda no quesito da oração. Eu não acredito em cristianismo sem oração. Podem ser vibrantes cantando, podem ser vibrantes pregando, mas se não é oração, são só religiosos um pouquinho mais fervorosos. Não existe fé e cristianismo aonde um povo não ora. Ok? Só que hoje a coisa está tão complicada. Eu preguei essa mensagem do Espírito de Oração, vi um monte de gente me chamando de religioso, que eu não estava expressando a graça. E normalmente você diz assim, graça a sua igreja só tem no nome. Porque eu cobro das pessoas uma vida de oração. E as pessoas dizem que porque estamos na graça, não precisamos mais orar, não precisamos mais jejuar, não existem mais responsabilidades. Isso não é graça, isso é hipergraça. Isso é desgraça. Nenhuma igreja será igreja sem espírito de oração. Nunca confie num pastor que não ouve Deus. A igreja é reflexo do púlpito e o púlpito é reflexo do quarto de oração. Você quer conhecer uma igreja que está no caminho certo? Ela vai priorizar acima de tudo, Atos 6:4. Quanto a nós, nos dedicaremos à oração
e ao ministério da palavra. O resto contribui com esses dois. Eu disse que o resto contribui com esses dois. Nunca haverá um avivamento sem que Deus tenha levantado gente suplicando por ele. O avivamento ainda não veio, porque nós estamos dispostos a viver sem ele. E você percebeu que a igreja está conseguindo ser cheia, ela está conseguindo fazer até cura, ela está conseguindo batizar muita gente sem avivamento. Nós conseguimos fazer uma igreja sem avivamento. E olha, nós conseguimos arrebanhar multidões sem avivamento. O pastor hoje me perguntou se eu vou em muitas igrejas que não têm o Espírito Santo. Eu disse, a maioria. Essa aqui eu senti a presença do Espírito Santo. Mas eu já cheguei à igreja e falei, Senhor, eu prego o quê? Fala o que você quiser, não estou aqui mesmo. Sabe, irmãos, o nosso problema, tem gente que fala, pastor, a vida hoje é muito corrida, não existe tempo para tanta coisa como o senhor está falando. Nunca tivemos tanto tempo para o que não presta como agora. A geração dos iPads, iPods, iPhones, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, o que mais? Telegram, está na moda o Telegram. Essas últimas semanas, essa geração de Xbox, Netflix, Amazon, HBO, e a geração dos streams só vai provar uma coisa, que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. Essa é a nossa condenação. Nós vamos ter tempo quando acharmos que é importante, porque tudo que é importante a gente dá tempo. Oração é a Cinderela da igreja. Todo mundo sabe que ela é linda, mas ninguém vê a sua beleza. A oração é profundamente simples. Todo mundo aqui pode orar, mas não conseguimos. Até uma criança pode orar, mas são elas mesmas que dizem, não vou hoje no culto que é de oração. As que ainda têm culto de oração. Você ora? Qual relacionamento sobrevive sem comunicação? Como que você diz que tem um relacionamento com Deus? Se a maioria da nossa fé e adoração é institucionalizada. Nós terceirizamos nossa adoração, nós terceirizamos nossa fé, nós terceirizamos nosso cristianismo. Funciona mais ou menos assim. Se a igreja fizer uma campanha de oração, eu oro. Se a igreja fizer uma campanha de jejum, eu jejum. Se a igreja fizer uma campanha de leitura da Bíblia, eu leio a Bíblia. Ou seja, nós somos apaixonados na igreja, somos leitores da Bíblia na igreja, somos oradores na igreja, temos adoração na igreja, mas agora lá minha vida é corrida. Percebeu? Nós terceirizamos nossa fé para a instituição. Não há um altar para o Espírito Santo na nossa casa, ou na nossa vida. Não há um tempo e não há um horário. Oração. Jesus se retirava para orar. Você se retira para cortar o cabelo. Você se retira para ir no shopping. Você se retira para sair de férias. Orar não é aproveitar o tempo. Eu estou dirigindo, estou orando. Eu estou viajando, estou orando. Orar é se retirar para estar com Deus. Mas nós temos a mania de aproveitar o tempo para Deus, o que também isso é válido. Orar, estou no avião, estou andando em espírito, maravilha. Mas Jesus disse, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore. Ele fala de duas coisas, um tempo e um lugar. Como é que é? Como é que é? Isso é vida de oração. Você
de oração? Um crente que ora deixa de pecar. Um crente que peca deixa de orar. A estatura espiritual de um homem é medida pela sua vida de oração. Satanás não teme quando eu subo aqui para pregar. Satanás teme quando eu entro no quarto para orar. Não é o que eu prego que mete medo no diabo, é o que eu sou. Satanás teme o eu. Ele teme a minha vida de oração, não as minhas palavras. Eu já vi pregadores famosos caírem. Eu já vi cantores caírem. Eu já vi escândalo de tudo que é tipo. Irmão, eu viajo há 20 anos. Eu disse para os pastores, eu me tornei cego e surdo de tanta coisa que eu vejo. E se eu subisse no púlpito para pregar só podridão da igreja, eu seria um cara nojento, como tem muitos pregadores aí, que só prega o lado podre da igreja. A pregação dele é o que não presta na igreja. Não. Porque eu vivi tempo e vivo tempo suficiente para saber o que não presta. 20 anos viajando e pregando. E aí eu te pergunto, vai mudar o quê? Eu achar que fulano é falso profeta. Achar que fulano é falso profeta não faz de você um verdadeiro profeta. Achar que ciclano não é um crente de verdade não faz de você um crente de verdade. Encontrar os erros das pessoas não elimina os seus. O avivamento vai vir quando a igreja gritar e clamar por ele com o espírito suplicante, com o espírito de oração, com o espírito de gemidos. Nós precisamos urgentemente de um avivamento. Se o avivamento não vier, essa geração e esse país não terá mais esperança. Nenhum governo vai mudar esse país, nada. Nós chegamos ao fundo do poço ideológico. Uma das características que eu encontrei no avivamento é que ele sempre vem no pior momento de uma nação. Ele sempre vem no pior momento de uma igreja. Ele sempre vem no pior momento de uma pessoa. Ele sempre vem no pior momento de uma nação. Quando tem gente clamando. E Deus não precisa de uma igreja grande para enviar avivamento. Precisa de um homem. Um homem. Uma pessoa. Somente uma. Deixa eu te contar aqui algumas histórias, para você entender o que eu estou pregando. Eu fui buscar da parte de Deus um padrão de Deus para derramar avivamento, derramar fogo. É claro que Deus é multiforme, Ele não tem um padrão repetitivo. Mas Deus tem um padrão repetitivo quando se trata de derramar do seu poder. Porque a Bíblia inteira mostra esse padrão da parte de Deus. A Bíblia inteira mostra. E eu encontrei na Bíblia. Vou pregar aqui amanhã. O título da mensagem é Corações em Chamas. Em toda a Bíblia tem uma mesma frase. Nos 66 livros, quando se fala de Deus agir, temos ali a frase: e o fogo desceu. Agora, por que esse fogo desceu? Desde o Velho ao Novo Testamento existe um padrão de Deus para trazer avivamento, para derramar do seu fogo. Vou começar em Atos. Como que Deus derramou fogo e avivamento em Atos? A Bíblia diz que estavam eles reunidos no mesmo lugar, todos os dias, buscando, orando, buscando ao Senhor. E aí diz a Bíblia, o fogo desceu. Alguns anos depois, Deus levanta um jovem diácono chamado Filipe. Ele ganha a cidade inteira de Samaria. Diz a Bíblia que Pedro, Tiago e João foram para lá. E desceu fogo do céu. E toda a cidade foi batizada com o Espírito Santo. Alguns anos mais tarde, um novo Pentecoste, em Éfeso. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia tantos sinais, prodígios e maravilhas, de sorte que os lenços e aventais que levavam seu corpo, os enfermos eram curados. E o fogo desceu. Agora temos um outro detalhe.
Depois do avivamento de Éfeso, o avivamento começa a ficar mais longo um do outro. Porque quando você vai ler lá no Apocalipse, 50 anos depois do avivamento de Éfeso, só 50 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, o Senhor disse para a igreja de Éfeso: vocês abandonaram o primeiro amor. Gente, 50 anos depois. É chocante. Saindo do texto do Apocalipse, eu fui encontrar na história o padrão de Deus, de quanto em quanto tempo vem avivamento. E eu encontrei. Todo avivamento na história vem a cada 100 anos. Olha só, meus irmãos, a cada 100 anos vem uma onda. Eu chamo de onda de poder. Uma onda. Eu gosto de usar o termo, e até sugiro aí para os irmãos, estou escrevendo um livro sobre a última onda de poder. Eu gosto de chamar Holy Pulse, bola de fogo, onda. Literalmente isso. Eu vou começar em 1400. A cada 100 anos vem uma onda de poder. Deixa-me te explicar como isso funciona. Estava pregando no litoral catarinense agora esse final de semana, e a casa bem pé na areia. Maravilhoso isso, né? Mas só tem que passar o dia inteiro varrendo a casa. Tudo tem o seu ônus. Toda beleza cansa, né? E aí, olhando aquele mar, a gente brincou. Nossa, já imaginou a tsunami? Todo mundo faz a brincadeira, né? Já imaginou a tsunami aqui agora? Aí eu falei para o meu filho: é difícil, porque para acontecer uma tsunami, tem que acontecer um tremor, e vamos sentir o tremor, e dá tempo de você correr. É que a gente não presta atenção no tremor. O que acontece? Quando acontece uma tsunami, a água, o mar puxa a água, ele recua. Por que ele recua? Porque aconteceu um terremoto, abriu a placa tectônica, a água caiu dentro da placa tectônica, e quando ela fecha, ela joga a água de novo. Então o mar, ele puxa a água e fica aquela sequidão, longe, vasta. Quando fica aquela sequidão, irmão, se você estiver perto do mar, e você vê aquilo seco, não imagina que isso é fenômeno da natureza, não. Corre. Corre, porque a onda que vai vir é grande. E aí, quando vem essa sequidão, o mar devolve com uma onda gigantesca chamada de tsunami. Tsunami é algo silencioso, mas antes de ter uma grande onda, tem uma grande sequidão. Nós estamos na sequidão. O mar já recuou a sua onda. Sempre no final de um avivamento, o mar recua. Todo avivamento, ele vem de 100 em 100 anos. E no final, vem heresia, vem apostasia, frieza, vem a sequidão. Em 1400, vou fazer de 100 em 100 anos. Segura aí que você vai decolar. Em 1400, vou começar em 1400, Deus levanta um jovem avivalista chamado Jerônimo Savonarola. Você já ouviu falar de Jerônimo de Praga? Em Florença, na Itália, Jerônimo era um monge, uns 19 para 20 anos, um monge que orava 15 horas por dia. Deus usou esse monge dentro da igreja católica, com um avivamento tão poderoso, que Lutero disse que ele, Jerônimo, foi o verdadeiro reformador. Porque foi os ensinos de Jerônimo que levantou Lutero. O problema é que Jerônimo não tinha um príncipe para protegê-lo como Lutero tinha. Então Jerônimo pregava e as pessoas queimavam seus livros de bruxaria. A Europa inteira foi varrida pelo poder de Deus a partir de Florença, na Itália. Jerônimo recebe uma cartinha do Papa. Jerônimo traduziu a Bíblia do latim para o povo ler, o que era proibido. E agora o Papa manda Jerônimo parar de ensinar a Bíblia, apenas rezar a missa. Jerônimo não queria rezar a missa, ele queria o povo buscando Deus, ele queria o povo arrependimento, se arrependendo, ele queria avivamento. E foi um banho de conversão e poder de Deus na Europa através de Jerônimo. Jerônimo foi queimado na praça de Florença 8 anos depois que ele começou a pregar. Depois de milhões de pessoas virem ao Senhor, Jerônimo foi queimado na praça de Florença. E enquanto ele estava sendo queimado, vem a famosa frase: podem matar o meu corpo, mas não podem calar a minha alma.
E aí Jerônimo lança uma profecia. Ele diz: depois de mim vai vir um que vocês não vão conseguir matar. Depois desse grande avivamento na Europa através de Jerônimo Savonarola, Deus levanta em 1500 um outro monge, Martinho Lutero. Martinho Lutero orava mais de 10 horas por dia, gente. Martinho Lutero não era político. João Calvino era político. Martinho Lutero não era político. E Deus usa a política para proteger Lutero e proteger a reforma. O príncipe da Alemanha, à semelhança do rei Tudor na Inglaterra, brigam com o Papa e rompem com a Igreja Católica. E agora o príncipe da Alemanha usa Lutero para rachar a Igreja Católica. Deus falou: beleza, é isso aí mesmo que eu quero. E agora o príncipe alemão, junto com o rei Tudor da Inglaterra, protegem Lutero. Então eles não conseguem pôr a mão em Lutero. Ele é excomungado. Quem nunca foi? Mas Martinho Lutero, vocês sabem, aí vem um verdadeiro banho da glória de Deus na Europa. Abandonam as indulgências, abandonam os sacrilégios, abandonam a idolatria, abandonam as repetições e passa a existir cultos. Passa a existir as capelas com hinos escritos por Lutero. E aí, o grande segredo de Lutero nem eram suas pregações, eram suas canções. O Papa dizia que tinha mais medo das músicas de Lutero do que das pregações, porque Lutero pôs doutrina nas músicas e as pessoas cantavam e não se esqueciam mais das doutrinas. Por exemplo, justificação. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. E ele começou a pôr doutrina nas músicas e tudo que as pessoas cantavam, decoravam, era doutrina bíblica. Matou o catolicismo na Europa. 70% dos países na Europa são protestantes, apesar que estão mortos, mas sempre foram. Lutero era um moço que orava mais de 10 horas, cheio do poder de Deus. Ele era a tocha de fogo que Jerônimo disse que não conseguiriam matar, em 1500. Saímos de 1500 para 1600, quanto tempo? 100 anos. No final da reforma, aí a coisa vira bem política e vai virando muita heresia, bagunça e etc. A onda vai secando para vir uma outra onda. Aí chegamos em 1600. Em 1600, Deus levanta um homem chamado John Bunyan. Os livros de John Bunyan só não foram os mais lidos que a Bíblia. Um de seus livros, O Peregrino, depois da Bíblia, é o mais lido do mundo. Os livros de John Bunyan, mexem comigo. Tem um livro de John Bunyan chamado Graça para o Maior dos Pecadores. John Bunyan passou a metade da sua vida preso. E ele ganhou mais de 2 milhões de almas para Jesus. Preso. Sem impulsionar mensagens no Facebook. Sem impulsionar mensagens no Instagram. Porque hoje é assim que se faz um pregador. Pagando o Instagram e o Facebook. Ele simplesmente esteve trancado e escrevia, e os seus livros varriam a Europa. Esse homem orava mais de 20 horas. Já teve vezes dele orar 24 horas sem perceber. 1600. Agora vamos chegar em 1700. Quantos anos? Em 1700 a coisa vai ficando boa. Todos são maravilhosos, mas parece que o poder vai aumentando. Em 1700, Deus começa a fazer uma ponte entre Estados Unidos e Europa. Ele levanta nos Estados Unidos George Whitefield, John e Charles Wesley. John e Charles Wesley eram moravianos. Escaparam de um naufrágio. John Wesley, você já ouviu falar de John Wesley? John Wesley é o famoso que dizia: põe fogo no seu sermão ou joga seu sermão no fogo. John Wesley, montado num cavalo, ganhou quase 3 milhões de almas. O seu irmão Charles Wesley é um dos maiores compositores de todos os tempos. A maioria das músicas do cantor cristão é dele. E George Whitefield, gente, a rainha da Inglaterra. E aí, quando Deus levanta George Whitefield, foi na época da Revolução Francesa. A França estava sendo varrida com a revolução, banho de sangue. E agora essa revolução chega na Inglaterra. E agora George Whitefield começa a orar.
E Deus livra a Inglaterra da revolução e do banho de sangue. A rainha da Inglaterra dizia que tinha mais medo das orações de George Whitefield do que dos canhões da França. Esse homem, George Whitefield, ele acabou com a guerra, orando. E John Wesley, e Charles Wesley. Isso na Europa. Nos Estados Unidos, o Senhor levanta ninguém menos que Jonathan Edwards e David Brenner. Jonathan Edwards é o famoso pregador do sermão mais famoso do mundo, chamado Pecadores na Mão do Deus Irado. Jonathan Edwards, ele era gago, e por ser gago ele era muito tímido, então ele pregava lendo, então ele punha o papel assim, na frente para ninguém ver o rosto dele. Então ele escrevia o sermão e ele lia. Naquele sermão, Pecadores na Mão do Deus Irado, ele orou 2 semanas para pregar esse sermão. Quando ele pregou, ele abaixou a folha assim, estava todo mundo no chão. Uma multidão de milhares de pessoas em gritos, pedindo para aceitar Jesus. Naquela época os pregadores não imploravam, quem quer aceitar Jesus vem na frente, as pessoas imploravam para Jesus aceitar elas. Jonathan Edwards pregava e as pessoas gritavam, pare de pregar, pelo amor de Deus, a gente quer Jesus, pare. As pessoas olhavam para o chão e a ideia é que eles pensavam que o chão ia abrir o inferno e engoli-los na hora. Tamanho era o poder de Deus na vida de Jonathan Edwards. E o genro dele, David Brenner, que morreu com 29 anos. Esse homem morreu de tanto orar. Você já viu alguém morrer de orar? David Brenner morreu de orar. Porque David Brenner foi ser missionário na Nova Inglaterra, ali na região de Massachusetts, onde tinha os índios canibais. Ele chegou no meio dos índios. Eles fizeram comida para matar ele, envenenado, ele não morreu com nenhuma. E agora então eles tratam ele como Deus, porque ele não morreu envenenado. David Brenner, o genro de Jonathan Edwards, num inverno de menos 40 graus, ele orava na neve. Falou, Senhor, me dê as almas desses índios ou eu morro. Ele batizou 50 mil índios. É onde hoje é Boston, Massachusetts ali, a chamada Nova Inglaterra. David Brenner, aos 29 anos, ele orava e ele cuspia pedaço do seu pulmão, porque ele pegou tuberculose. Ele falou assim, me dê os índios ou eu morro. Deus deu os índios e ele morreu. Ele literalmente morreu de orar. Mas ele batizou 50 mil índios. Avivamento, irmão, tem preço. Avivamento não é modinha, não é só título de cartaz, não é só nome de igreja. Avivamento tem preço, não é só cor, não é só foto no Instagram. Avivamento tem sacrifício, avivamento tem lágrima. Desista de querer avivamento se você não estiver disposto a orar. Se essa igreja quer ser uma igreja poderosa em números e eficácia, porque a boa parte é poderosa em números, ela precisa se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Porque é o crescimento quem dá ao Senhor, é Ele que acrescenta. Mas se a igreja fizer o básico, orar e palavra e orar, ela cresce na graça e no conhecimento de Jesus, em números e eficácia. Ela se torna realmente algo que Deus se levanta para avivamento. Quanto tempo? 100 anos, em 1700. Agora chegamos em 1800. Em 1800 Deus levanta 2. Nos Estados Unidos, Ele levanta um jovem negro, vesgo, chamado Samuel Seymours. Não, desculpa. Estamos em 1800 ainda. Nos Estados Unidos Ele levanta um moço chamado Charles Finney. Esse cara é apaixonante. E na Europa Ele levanta Charles Spurgeon. Charles Spurgeon tinha uma unção diferente de Finney. Spurgeon, ele pregava, e a única maneira de uma pessoa não se converter era não ouvindo ele. Toda pessoa que ouvia Spurgeon se convertia. Até hoje não tem registro de alguém que ouviu e rejeitou. A única maneira de não haver conversão era não ouvindo. Spurgeon tinha uma unção tão tremenda de pregação de boas novas, de grande almas,
Uma vez eles estavam arrumando a igreja Tabernáculo Central em Londres, uma na abóboda, você sabe, não tinha som. Então essa igreja tinha uma abóboda para o som reverberar e vir para o ouvido das pessoas. E o púlpito era bem alto, né? Às vezes nem todos tinham uma voz forte, mas eles pregavam para a abóboda e reverberavam para o ouvido das pessoas. Agora eles estão arrumando o prédio, 30 trabalhadores. 30 trabalhadores. E aí, ele vai testar a acústica do prédio. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era a frase que ele mais dizia. Olha, tá boa a acústica. Quando ele desce, todos os 30 trabalhadores estão no chão, em lágrimas, pedindo: será que Jesus nos aceita? Charles Haddon Spurgeon é considerado o apóstolo Paulo dos tempos modernos. Tamanha profundidade e cunho evangelístico das suas pregações. Beleza, tem um livro dele ali depois para você adquirir. Mas tem um chamado Charles Finney. Esse homem andava com o Espírito Santo. A gente também anda, mas ele era demais. Charles Finney era um moço, todos eles de muita oração, muita horas e horas orando. Nenhum deles eram famosos só porque eram cabeçudos. Porque hoje é fácil ficar famoso, você impulsiona um videozinho no Face. A vida do cristianismo hoje está assim, irmão. Ele vive de mensagem de 3 minutos, 5 minutos, 30, 40 segundos do Insta, 5 minutos no Face. Amanhece o dia, vai lá e vê uma mensagem rapidinha e passa o dia pensando que está alimentado. Charles Spurgeon dizia: sermonex produz crentex. Pequenos sermões geram pequenos crentes. Está uma modinha aí agora que o culto não pode passar de 1h20. Uma pregação não pode passar de 20 minutos. Revelações profundas não entram em mentes superficiais. Coisas sobrenaturais jamais estarão em corações rasos. E aí, Charles Finney, põe esse nome na sua boca, Charles Finney. Quando se fala de avivamento do Espírito Santo, é o primeiro nome que vem na cabeça de todos. Charles Finney. Charles Finney foi o primeiro homem que eu li que usou o termo espírito de oração. Ele me ensinou que quando ele orava sem um espírito de oração, ele orava como qualquer homem carnal, ele orava sem vontade. Ele dizia então que ele tinha que orar até que o espírito de oração viesse para ele continuar orando. O espírito de oração é o que traz o prazer na oração. Charles Finney, ele mudava o ambiente. E a grande característica do ministério de Charles Finney, que ele mudava o ambiente onde ele chegava. Quem ora, o rosto dele brilha, por mais que não vejamos. Quando Moisés esteve com Deus, mudou o semblante dele. Quem ora, muda o ambiente. Ele muda o ambiente no trabalho. E quem ora, conhece quem ora. É fio desencapado com fio desencapado. Charles Finney, quando ele chegava numa cidade, alguns quilômetros da cidade, os crentes mais sensíveis e de oração naquela cidade diziam: o ambiente está mudando, o ar está mudando. E já diziam: Finney está chegando, prepara alguma coisa. Finney tinha uma atmosfera que ele carregava, era característico dele. É igual o cheiro da pessoa. Finney tinha uma atmosfera que era dele. Eu já conheci homens de Deus, pessoalmente, que eu conheço a atmosfera dele. Eu sabia, eu chegava num culto e falava: fulano está aí, porque ciclano estava. É como se fosse um cheiro específico de uma pessoa. Unção tem cheiro, tem peso, tem característica. E Finney era esse homem. Um dia Finney chegou num salão, numa empresa com mais de 500 funcionários. Aonde ele entrava, ou caía endemoniado, ou caíam no poder. Esse homem nunca teve igual na história. Esse homem era um homem que carregava a glória. Charles Finney. Ele levantava a mão e dizia: chova, chovia. Pare de chover, parava. Charles Finney. Esse homem era um homem que orava mais de 15 horas.
Quanto tempo? Agora chegamos em 1900 agora. Guarda aí, ó. Nos Estados Unidos, Deus levanta um jovem negro, vesgo, chamado Samuel Seymour. O famoso avivamento da Rua Azusa. Não vou falar dele, que esse é famoso. Onde voltaram a orar em línguas, voltaram a orar por cura e etc. Eu vou falar de um outro que a maioria não conhece. Considerado por todos o maior avivamento desde o Pentecoste. O avivamento do país de Gales, através de Evan Roberts. Evan Roberts, em 1906, eu falo, já me arrepio, ele tinha 16 anos de idade. Quando Deus chegou para ele e falou assim, eu vou te dar 100 mil almas a cada 2 anos. O que eu preciso fazer? Deus falou assim, não se envolva com mulheres, ou então casa. Não beba, não fume, não fale palavrão, eu vou te usar. Tem gente que pensa, não, estamos na graça, posso pintar, para falar palavrão que o poder de Deus vem. Irmão, você tem que fazer uma escolha entre a unção que você almeja e o pecado que você tolera. Não tem como ter os dois. Ele tinha 16 anos, ele chegou para o pastor dele e falou, Deus falou comigo. O pastor dele, muito de Deus, disse, se Deus falou com você, quem sou eu para te descredibilizar? Se Deus não falou, morre na casca. O que é para você fazer, Evan? Bom, Deus falou para mim para eu fazer uma reunião de oração. Nenhum avivamento nasceu fora do congregar, irmão. Nenhum avivamento nasceu fora da igreja. Não existe avivamento de aventura na rua sem que nasceu dentro do corpo. Todo avivamento nasceu no corpo de Cristo. Não, isso aqui não é de pastor, não é de ninguém. Nunca existiu avivamento assim. Mesmo os discípulos não sendo queridos ou bem-quistos, o avivamento veio no templo. Estavam todos reunidos no templo, mesmo eles não sendo bem-vindos. Foi lá que Deus quis derramar do seu Espírito, no templo, que Jesus chamou de casa de oração. Quando ele fala, não, isso aqui é só prédio, você tem razão. Eu sou a igreja, você tem razão. Mas a Bíblia chama isso, Jesus chama isso de casa de oração. Isso não é brincadeira, hein? Nossa, pastor, eu sou religioso. Não, não sou não, eu prefiro ficar com as palavras de Jesus. Aqui é um lugar de oração. Diga amém. E aí, Evan Roberts foi um homem de uma oração chata. Uma única oração. Sabe qual é a oração de Evan Roberts? Dobra minha vida, Senhor. Dobra minha vida, Senhor. Dobra minha vida, Senhor. Derrama o teu Espírito. Dobra minha vida. Começou sozinho. De 1 virou 5. O que é que nós vamos orar, Evan? Só ore assim. Dobra minha vida, Senhor. Dobra minha vida. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. De 5 virou 15. Dobra minha vida, Senhor. Dobra minha vida, Senhor. Dobra minha vida, Senhor. Derrama o teu Espírito. De 5 virou 15. De 15, 100. Dobra minha vida. Dobra minha vida. De 100, 500. Orando. Dobra minha vida. De 500, 1000. De 1000, 5000. E agora eles oravam. Dobra a Inglaterra, Senhor. Dobra o país de Gales, Senhor. Derrama o teu Espírito. 5.000. 5.000. 50.000. Eu estou acelerando o processo. 50.000. E eles só oravam isso. Derrama o teu Espírito. Dobra a Inglaterra, Senhor. Dobra a Inglaterra, Senhor. Dobra a Inglaterra. A palavra dobra é quebranta-nos. Porque Deus só pode usar um homem grandemente depois de... Deus só derrama glória quando a carne se cala. Deus não gosta de carne. Por isso que cristianismo não é autopromoção, é autorrebaixamento. É os mortos que louvam. Qualquer pregador, por mais humilde que seja, ele traz um pouco de orgulho e arrogância, um pouquinho. Mas que tipo de orgulho você leva para o quartinho de oração? Lá a carne morre. Por isso que avivamento nasce lá. Porque a carne fica caladinha. Sabe o que aconteceu no país de Gales? Vou te contar. É o maior avivamento desde o Pentecoste. O jovem tinha 16 anos. Deus deu 100.000 almas para ele. 16 anos. Os juízes davam luvas brancas de presente para os moradores, porque não tinham mais crimes, não tinha crimes. Os botecos fecharam. Você quer saber mais? Sabe o inglês, ele gosta de futebol igual a gente.
só que joga mais hoje. Os estádios ficavam vazios quando a seleção inglesa jogava e lotado quando o Evan Roberts estava reunido com o povo. Eles tinham que se reunir nos estádios ou no estacionamento do estádio, ali em volta do estádio, porque as multidões vinham para orar, não para assistir futebol. Era um garoto, e mal sabia falar, um garoto que trabalhava nas minas. Tem relatos do time de futebol da Inglaterra que estiveram nas reuniões de oração do Evan Roberts e foram jogar com a seleção da Inglaterra e não conseguiram jogar porque estavam orando em línguas. Não teve jogo porque o estádio estava vazio, os jogadores estavam orando em língua, a imprensa estava orando em línguas, resultado do último culto de avivamento. Está na história, gente. Deus salvou todo o país de Gales e a Inglaterra através de um adolescente. O que essa adolescente tinha que você não tem? Seja você mesmo, responda para mim. Deus ama mais ele? A Bíblia não diz que Deus faz milagres por causa de apóstolos. A Bíblia diz que os sinais seguem a todos os que creem. Deus não usa pessoas capazes, Deus usa pessoas disponíveis. Davi não recebeu ordem de Deus para matar Golias. Davi estava disponível para matar Golias. Deus não chamou Isaías. Isaías estava disponível para Deus. Agora vamos terminar. Eu estava indo para Teresópolis. A CNN noticiou a morte de William Franklin Graham. Nos Estados Unidos, todo William é chamado de Billy. Morre o grande evangelista, Billy Graham. Gente, eu chorei, parecia que um parente meu tinha morrido. Enquanto eu chorava, veio a voz do Senhor dentro da minha cabeça. William Graham. Eu tenho um livro dele, de 1.700 páginas. Com 22 anos, ele foi na Inglaterra. Entrou no quarto de oração de John Wesley. John Wesley orava 19 horas por dia. A mãe dele orava 3, 4 horas por dia. Mas a mãe dele tinha 19 filhos. A mãe dele, todos os ensinamentos de educação de filhos de Chris Polly, ela revelou esses dias que tirou da mãe dele. John Wesley dizia que aprendeu mais com a mãe dele que todos os teólogos da Europa. A mãe dele educou 19 filhos sozinha, porque o pai abandonou. Essa mulher era mulher de oração. Billy Graham orou. Aonde John Wesley orava, eu estive lá também. E Billy Graham ficou o dia inteiro orando, William Graham. E a oração de Billy Graham era: faz de novo, Senhor. Faz de novo. Derrama sobre mim o que o Senhor derramou sobre John Wesley. Ficou o dia inteiro orando, faz de novo, Senhor. Faz de novo, repita, Senhor. E ele se levantou de lá com 22 anos. William Franklin Graham, Billy Graham, ganhou 5 milhões de almas para Jesus. Ele já teve alguma ajuda da tecnologia. O grande sucesso de Billy Graham, claro, foi o poder de Deus na vida dele. Mas ele era um homem do rádio. Então ele começou com um programa de rádio que pegava toda a América. Na época a rádio era então todo mundo sabia, e ele era um grande comunicador, mas ele falava, Billy Graham tinha uma mensagem de 40 minutos, cada cruzada dele era milhares e milhares de pessoas que viam a conversão. Quando Billy Graham esteve no Maracanã, foi quando o Maracanã mais lotou, 235 mil pessoas, até no gramado. Ele ganhou naquela noite 52 mil almas. Billy Graham. Qual era o segredo de Billy Graham? Bom, o segredo de Billy Graham, ele morava em uma cabaninha que dava para ver toda a cidade dele. E ele nunca saiu dessa cabana até o seu último dia de vida. Ele orava mais de 10 horas por dia. Billy Graham. Quando Billy Graham morreu, o Senhor me disse, foi o último da geração de Evan Roberts. Eu disse, o que isso quer dizer? Ele falou, nós completamos 100 anos de Azusa, 100 anos de Evan Roberts. Estamos na época da sequidão. O Senhor me disse,
vai acontecer tudo de novo. Eu disse, como que é? Ele falou, está aberta a temporada para o maior avivamento da história. O Senhor me disse, os homens vão, a unção deles fica na terra. De Wesley veio para Billy Graham, desde Elias, a João e etc, etc. Sabe o que o Senhor me disse? Nessa geração, eu vou levantar Catherine Kuhlman, a Aimee Semple McPherson, senhora Balsawar. Eu vou levantar novos Billy Grahams, novos John Wesley, novos John Bunyan, novos Savonarola. A unção desses homens está aí. Ele disse, se prepare. E essa não vai ser uma unção localizada, um poder, uma onda localizada. Eu vou banhar o globo. Irmãos, o Senhor me disse, prepara a igreja. Seja um desses propagadores. Porque o avivamento que vai vir será o maior de todos. Será o último. E ele vai banhar a terra com a glória e o poder de Deus. E esse avivamento será tão tremendo, que é Ele que vai trazer o retorno de Cristo. Eu acho que você está entendendo. O que nós vamos viver, e está começando, o Senhor me disse, aquela mulher orando na rua, é uma luz. O Senhor vai levantar muitos. O Senhor vai levantar um avivamento de oração. Um avivamento. Igrejas serão chamadas a protagonizar. Igrejas serão chamadas a clamar, a mudar o ambiente, a mudar a atmosfera da sua cidade. Você vai mudar o ambiente da sua casa. O que você precisa fazer? Esteja disponível nessa hora, porque o avivamento está vindo e ele está trazendo Jesus. O avivamento está vindo e ele está trazendo Jesus. Jesus vai vir no final desse último avivamento. Um espírito de oração é derramado. Só avivalistas recebem o espírito de oração. E oram com gemidos e gritos. A história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história deixa o espírito profético vir sobre você. Tudo escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Tudo escrito em Joel.